Olá, gente boa, paz de Cristo para vocês. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Olha, hoje é dia 23/7, hoje é quinta-feira, e nesse momento são 10h52 da manhã. É o tempinho que a gente consegue separar para estar aqui gravando para que vocês sejam edificados através da nossa vida e que a gente também seja edificada através da vida de vocês. Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tempo da espera. O tempo da espera é muito interessante, dependendo do tipo de mente que você tiver, do tipo de personalidade que você tiver, dependendo da sua entrega a Deus, ao seu reino e todas as coisas que dizem respeito a Cristo. Ele pode ser um tempo muito prazeroso, ele pode ser um tempo muito edificante, ou ele pode ser angustiante, ansioso, demorado para acabar. Bom, eu tô aqui para contar um testemunho para vocês que eu pude vivenciar na minha adolescência. Hoje eu tô com 43 anos, graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, ele me permitiu chegar até aqui. Mas quando eu era adolescente, na altura mais ou menos de 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu trabalhava como menor aprendiz numa empresa multinacional chamada Gillette do Brasil. Eu nem sei se essa empresa ainda está aqui no Brasil ou se ela já foi embora para o exterior. Mas eu lembro que, na época, o local onde essa empresa estava era um local um pouco difícil em relação à condução. Eram muito poucas as conduções que passavam ali na portaria daquela empresa. Então, é muito comum a gente conhecer pessoas no local de trabalho que às vezes nos favorecem com uma carona, não somente até a nossa casa, mas de repente facilita a gente, deixa a gente no ponto de ônibus que fica distante, ou num lugar em que tenha outras opções de condução que facilita a nossa vida, enfim. E lá nessa empresa tinha um rapaz. Mas é aquilo, né? Carona não é obrigação da pessoa. Então, se a pessoa tivesse conseguindo sair na hora certa, às vezes não dava, a pessoa acabava ficando lá até mais tarde, estava sobrecarregada de trabalho, acabava fazendo hora extra. Mas houve um determinado dia em que eu não estava vendo aquele rapaz indo embora. E eu fiquei um pouco constrangida, falei, bom, é um favor que ele me faz, eu não vou procurar por ele. Se calhar a gente está saindo junto e ele passar por aqui, ele me vê, eu tenho certeza que ele vai me oferecer carona. E eu não vou incomodá-lo, não vou procurar por ele. Mas eu estava sentindo no meu coração, eu estava assim praticamente recém-convertida, então eu ainda estava naquele discernimento, né? De ouvir a voz do espírito, não sabia diferenciar o que era espiritual, o que era emocional. Então eu fiquei assim, é coisa da minha cabeça, é porque eu estou acostumada a pegar carona. A carona dele me facilita muito, mas eu estou com vergonha de falar com ele e ele acabar me dando um fora, né? Acabar dizendo realmente aquilo que eu já sei, que é um favor, que não é uma obrigação e tudo mais. E eu tô saindo da empresa. A empresa era muito grande, então a gente, do setor que a gente trabalhava até a portaria da empresa, andava muito. E aí, nesse trajeto do setor até a portaria, fiquei nessa guerra interna. Não vou falar nada, não vou procurar. E aquela vozinha dentro de mim, que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Espera, espera que ele vai passar. Espera que ele vai sair do setor dele. Aí eu falei, não vou esperar não. E fui pro ponto. Gente, quando eu nem chego no ponto, eu no caminho da portaria da empresa até o ponto, que também era outra distância, quem eu vejo passar? O rapaz. Mas só que eu já tinha saído da empresa e eu também, no local onde eu estava passando, não dava para ele parar. Ele ia acabar tomando uma multa. Então eu fui pro ponto e eu falei, poxa vida, bem que eu estava sentindo dentro de mim aquela coisa, espera, espera. Perdi a bênção, perdi a carona.
Irmãos, eu fiquei parada no ponto de ônibus especificamente naquele dia por 1 hora. 1 hora esperando o ônibus passar. Gente, teve dias de eu ter que sair correndo para chegar no ponto de ônibus, porque o ônibus já estava passando antes de eu chegar. Sabe aquela coisa? Ei, tô chegando aí no ponto, não vai embora não, me espera. E já teve vezes de eu não ficar nem 5 minutos no ponto, já teve vezes de eu não ficar nem meia hora, nem 20 minutos. Mas naquele dia, eu sei que foi o Espírito Santo que me deixou ali esperando 1 hora. Aí eu saía desse lugar onde eu trabalhava como menor aprendiz e eu ia direto para a escola, que eu passei a estudar à noite. E aí eu nunca mais esqueci essa experiência. Fiquei chateada comigo mesma, fiquei triste. Mas tá bom, passa, né? Mas até hoje eu conto esse testemunho. Por quê? Porque nós temos processos na nossa vida, né? O Senhor nos faz passar por processos para o nosso próprio bem, para a nossa libertação, para a nossa salvação, para o nosso molde. Então, naquele dia, essa experiência me deixou uma marca muito grande. E hoje, como adulta, a gente entende o quão valioso é o tempo da espera. Durante a espera, a gente faz uma escolha do jeito que a gente quer esperar, como eu falei no início do vídeo. E eu tenho escolhido esperar em Deus. O que significa esperar em Deus? Significa que enquanto você está esperando, almejando por algo muito importante para você, e que você já tem apresentado ao Senhor, Ele vai moldando você para que você esteja pronto para receber o que você quer. O Senhor vai mostrando a você coisas que você sozinho não conseguiria enxergar. O Senhor mostra para você o que é necessário você melhorar, aprimorar, o que é necessário você conhecer, coisas que você não sabe, não conhece. Eu já me peguei falando com o Espírito Santo assim: o que eu faço com isso? O que eu falo nessa situação? Porque eu nunca passei por isso. E o Espírito Santo, ele vai lá e te ensina aonde você deve ir, o que você deve falar, com quem você deve falar, o que você deve fazer, ou até mesmo se você não deve falar, fazer nada ou ir a lugar nenhum, não falar com ninguém. Então, se você não espera, se você não se submete ao processo da espera, você nunca vai ficar pronto para o cumprimento da promessa. E quando a gente aceita isso como uma verdade para a nossa vida, a gente entende realmente o que é o amor. Porque o Espírito Santo, ele começa a convencer a gente de coisas que a gente não tinha nem noção que precisava ser trabalhado por Deus. A gente não tinha nem noção de que a gente precisava ser liberto daquilo. Às vezes, é por isso que na palavra diz, o Senhor menciona o pecado da ignorância. Porque a partir do momento que a gente não sabe que está em pecado com alguma coisa, o Espírito Santo, ele é perdoador, ele sabe que você está ignorante em relação àquilo. A partir do momento que você já toma consciência, engraçado, o tempo da espera ele pode durar anos. O amor do Espírito Santo, porque tem coisa que ele só vai convencer você depois de anos de vida. E tem também o processo natural do ser humano, que é o processo da maturidade, né? A idade, a forma como você foi criado, as pessoas com quem você anda, as influências que você recebe. Enfim, tem todos esses fatores. Então, esse tempo de espera ele é muito valioso. Normalmente, quando a gente fala do tempo da espera, as pessoas associam a sofrimento. O tempo da espera ele é associado como um tempo como se a pessoa tivesse de castigo. Se vai num consultório médico, senta e espera para ser atendido. Às vezes o médico demora um tempão com o paciente lá dentro do consultório, porque ele está precisando do tratamento que o médico está dando para ele. E idem, eu e você.
A gente precisa desse tempo. A gente só não sabe disso. A gente só vai saber o tanto que a gente precisa desse tempo quando a gente se submete a ele. E ao mesmo tempo que a gente está sendo trabalhado por Deus, a gente também está sendo aprimorado e aperfeiçoado para quando chegar a hora certa ele cumprir o propósito na nossa vida. O tempo que eu fiquei parada lá no ponto de ônibus por 1 hora foi o tempo suficiente do Espírito Santo me convencer. Quando eu falar com você, me escuta. Porque eu não falo nada para te botar em furada. Eu não falo nada para te botar em enrascada. Escuta o que eu falo com você. Me obedeça. Porque senão você perde tempo. O que eu fiquei fazendo ali no ponto de ônibus? Nada. Não fiquei fazendo nada. Fiquei parada, esperando, olhando para a rua, olhando para um, olhando para outro. Começava a me dar um pouco de medo, porque era um lugar de difícil acesso, então não era muito movimentado. Então eu saía 5 horas do trabalho. Aquele horário, aquela tarde foi escurecendo, escurecendo. Meu Deus, me ajuda. Então eu saía 5 horas. Quando foi 6 horas foi que o ônibus veio. Você imagina a agonia que eu fiquei? Eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu? Nunca demorou tanto assim. Quando o ônibus veio, o rapaz falou para mim, não, o rapaz que estava com o ônibus antes de mim, eu não sei se ele disse que não veio ou ele disse que o ônibus tinha quebrado. Dependendo da empresa de ônibus, tem empresa que passa logo outro carro na frente, ou se o motorista não veio, passa outro motorista, bota na frente para não deixar o passageiro esperando no ponto. Eles botam os carros para rodar. E dependendo da empresa, não. Esse é o horário do carro tal, do fulano de tal. Não vieram trabalhar. Ou o carro quebrou, vai esperar o horário do outro, né? Eu acho que isso depende de cada empresa. Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que o tempo da espera não nos isenta realmente de sofrimento, tá? Mas não é de todo um sofrimento, não é um tempo de tristeza. Você prova durante o tempo da espera coisas que, se talvez você tivesse já de posse da promessa, você não daria atenção. Você não estaria suscetível, sensível à voz do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês, para dar base a essa experiência que eu estou contando aqui para vocês, mesmo que pareça boba, né? Foi uma coisa que me aconteceu há muitos anos atrás, acho que eu tinha de 13 para 14 anos, e hoje eu estou com 43, então bota aí praticamente 30 anos, 29, 30 anos atrás, mas me marcou. E me dá base até hoje, toda vez que eu fico cansada da batalha, toda vez que eu fico chateada com alguma coisa que me acontece, toda vez que eu tô assim para baixo, me vem essa experiência na cabeça. Espera. Espera, senão você volta pro final da fila, você perde a sua vez. O tempo está passando, você não tem mais a mesma idade que você tinha quando você teve essa experiência. Espera. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 24. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 24. O título desse trecho de Lamentações 3 diz assim: Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor. O que me cabe é o Senhor. O que me basta é o Senhor. Se a promessa ainda não veio, é porque a promessa não vai ser capaz ainda de preencher o meu interior, preencher a minha mente, os meus sentimentos, as minhas expectativas. Então, eu não preciso da promessa ou eu não estou pronta para a promessa. Eu tenho que me contentar, me dar por satisfeita com o Senhor na minha vida. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ao meu coração me ocorre, te buscarei, Senhor, te buscarei. Se eu não me engano, é Salmo 27. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. O nosso prazer
não é buscar a promessa, é buscar o Senhor. O Senhor que nos dá a promessa. Se a gente pensa muito na promessa, se a gente anseia muito pela promessa, isso é um autoindicativo de que quando a promessa chegar, você vai se esquecer do Senhor. Porque você está preso no Senhor até que você receba a promessa. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Fecha o bico. Para de contar os teus sonhos, para de falar da sua vida, para de dividir os seus planos. Fala para aquele que quer ter intimidade com você e fala para aquele que vai resolver o problema. Sabe uma coisa que eu aprendi? Desabafar só traz problema. Aliviar, botar para fora, conversar é só problema. Fecha a porta do teu quarto. Vai falar com quem tem condições de resolver. Você está precisando de descanso. Você está precisando de alívio. Você vai para um lugar barulhento, em que você não consegue dormir, descansar? Você está precisando de grana. Você vai para o shopping? Onde é o lugar que você tem que gastar a grana? Se você está precisando que a sua promessa seja cumprida, vai falar com aquele que tem condições de resolver a sua promessa. Se você está precisando tomar um banho, relaxar, botar uma roupa limpa, cheirosa, você vai lá na lavanderia buscar roupa suja no cesto? Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Verso 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que me escuta aqui, que está me dando essa oportunidade de dividir com você essa experiência que me marcou tanto, mesmo sendo uma coisa muito simples, me marcou muito. Não é porque você está solitário, né? Como diz aqui a Bíblia, sente-se solitário, que você está sozinho. E eu quero me dirigir, inclusive, eu vou aproveitar o barco desse vídeo e quero me solidarizar com mulheres que têm passado por situações muito delicadas, muito difíceis, porque escolheram aguardar no Senhor, pelo seu varão, pelo seu cônjuge ou pelo seu filho, né? Mulheres que decidiram se santificar, se separar para o Senhor, e eu me incluo nesse grupo de mulheres, sofrendo retaliações espirituais terríveis devido a essa escolha, a essa obediência, né? Parece que virou uma ofensa você se dedicar ao Senhor. Como assim? As pessoas elas chegam ao ponto de perguntar: como assim você não casou, você não consegue casar? Gente, é assim, chega a ser ridículo a gente ter que explicar isso, porque isso significa que a pessoa, ela, pelo menos para mim, tá? Ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu entendo que se uma pessoa olha para minha vida e me vê como uma pessoa sozinha, solitária, abandonada, rejeitada, coisa que eu não vejo que eu sou, muito pelo contrário, eu conheço um Deus que me ama, que me guarda, que me protege, que me sustenta, que me abençoa, que puxa a minha orelha também quando eu preciso, que me corrige sim quando eu preciso, e me corrige tão bem que ele sabe direitinho como é que ele vai lidar comigo. É de um jeito que surte efeito. E eu ainda assim, tomando puxão de orelha, eu me sinto amada por ele. Até o jeito que ele fala comigo, ele me demonstra amor, mesmo me puxando a orelha.
Então, na minha visão de vida, na minha posição, eu entendo que se não veio uma pessoa para mim, é porque não tem ninguém ainda no nível que o Espírito Santo acha que eu preciso. Ou eu não estou trabalhada também para estar ao lado de uma pessoa que precisa de alguém com um nível mais elevado. Então, eu estou sendo trabalhada para chegar na vida dessa pessoa e ser e suprir isso que ela espera, né? Só que a gente tem conversado com pessoas assim que não entendem isso. As pessoas elas acham um absurdo você não ter alguém. Eu fui na minha amiga costureira, né, essa semana, e ela me pediu oração. E ela falando, irmã, as pessoas parece que você está cometendo um crime. Parece que você está ofendendo. Como assim? Você não casa logo? E se você for parar para escutar, o que tem de história de gente casada a fim de descasar não está no gibi. Tá? São pessoas normalmente que não estão vivendo bem e acham que você não tem que viver bem como elas. Então, verdade seja dita, e às vezes, se elas não tivessem que obedecer a um mandamento bíblico, elas gostariam, na verdade, era de estar no seu lugar, livres e vivendo somente para Cristo. Então, assentar-se solitário e ficar em silêncio, a palavra de Deus está dizendo aqui. Portanto, esse jugo Deus pôs sobre ele. Talvez esse sentar-se solitário e aguardar em silêncio, o Senhor esteja trabalhando aí no seu tempo de espera com as amizades que você tem. Talvez o Senhor esteja trabalhando no seu local de trabalho. Você trabalha ali porque você precisa ter uma fonte de renda, mas não significa que você tem que se juntar a quem não edifica. Você trabalha, você faz a sua parte, cumpre o seu papel, mas não se mistura com a roda dos escarnecedores. Assente-se solitário. Talvez esse assente-se solitário seja uma forma também de você se separar para ter o seu momento com Deus, para ouvir melhor a voz de Deus. Eu não sei o que significa esse assentar-se solitário, mas esse é um processo que faz parte do momento da espera. E eu quero muito que você sinta alegria com isso. Eu quero que você sinta a plenitude do Espírito Santo nisso. Eu não quero que você veja o tempo da espera como um tempo angustiante. Quando você tem Cristo, você tem tudo. E quem tem dificuldade para entender isso, no meu ponto de vista, ainda não conheceu a Cristo. Uma pessoa que compreende a sua solitude, o seu momento reservado, ela entende que, em primeiro lugar na sua vida, vem Cristo. E se tem algo que não chegou na sua vida, ou alguém, seja lá o que for, é porque Cristo te basta. Fica feliz, fica contente, agradeça. É presente de Deus, é preservação, é amor de Deus para você. Esse tempo de espera. Espera pela sua promessa, espera pelo cumprimento daquilo que Deus falou, espera por aquilo que quando você fecha o olhinho assim, você fica imaginando, quando a minha bênção chegar, naquele grande dia, quando eu conseguir tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Ai, Jesus, que delícia! Eu já vou sonhando contigo, eu já vou planejando meu culto de ação de graça, eu já vou trabalhando para que tudo coopere para o meu bem, eu vou obedecendo, eu vou renunciando, eu vou te amando, eu vou me enchendo do Espírito Santo que me cura, que me preenche, que me guarda, que me protege e que está reservando o melhor para mim. Senhor, me apruma melhor para essa promessa. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Enquanto isso,
A gente vai conversando no secreto, a gente vai tendo aquele momento do caminho de casa até o trabalho, conversando na mente com o Espírito Santo. A gente vai dirigindo e o Senhor vai falando através de alguém no trânsito, através de um louvor na rádio, através de um sentimento, através de um pensamento. E a gente vai se alinhando com Deus, é aquela presença gostosa. Gente, não tem amigo, não tem parente, não tem marido, não tem filho que supra essa presença preciosa, maravilhosa, grandiosa. Se você não consegue entender isso, você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa se converter, porque é isso que Cristo proporciona na sua vida. Cristo é a porta de entrada para a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Se o que a gente fala, se o que a gente vive não entra, não surte o devido efeito, eu estou aqui hoje, como uma serva de Deus pela graça e pela misericórdia dele, dizendo que existe um Cristo Salvador que morreu na cruz do Calvário por você, sem você nem saber, mas ele te ama e ele quer entrar na sua vida em todas as áreas. Ele quer entrar nas suas emoções, no seu psicológico, no seu psiquiátrico, no seu corpo físico, nos seus relacionamentos de amizade, na sua parentela, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua área profissional. Ele quer te botar para crescer. Primeiro é por dentro. Arruma por dentro. E aí depois a gente entende o que acontece fora. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. E eu espero muito que Deus te abençoe. Se você acha que tem alguém precisando ouvir, primeiro recebe para você, depois você compartilha com alguém. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fica na paz.